Eu tenho a honra de receber a Bruna. Caminhos de saúde, identidade e transformação emocional. É que eu conectei verdadeiramente com a minha essência. Olha isso, olha o poder dessa frase. Somos seres espirituais vivendo uma experiência física. A beleza, ela começa de dentro para fora, mas ela pode fazer um movimento contrário, um mergulho profundo de reconexão com a própria essência. A forma como eu me vejo vai determinar a forma como eu me sinto. Chegou esse momento para você se conectar. Isso aí é assumir responsabilidade perante a vida. Se você não tiver a coragem de falar não, agora é meu momento, o mundo não vai parar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos falar sobre como a imagem, a beleza, o autocuidado podem se tornar caminhos de saúde, identidade e transformação emocional. Eu tenho a honra de receber a Bruna Barbosa, que é consultora de imagem, maquiadora profissional, especialista em comunicação e criadora da mentoria Autodecore-se, um mergulho profundo de reconexão com a própria essência. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada por estar aqui no Integra Vida, Saúde e Bem-Estar. É um tema riquíssimo que conecta muito com o momento, o momento que a gente está vivendo hoje no mundo e é essencial. Eu já conheci o trabalho, então por isso que eu acho que vai enriquecer muito o Integra Vida hoje, a sua presença aqui. E para começar, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco mais quem é a Bruna, além de todos esses papéis que eu apresentei aqui. Seja bem-vinda e obrigada. Imagina, eu quem agradeço, está sendo uma honra. Aguardei ansiosamente por esse momento de estar aqui com você. Também conheço seu trabalho, admiro muito e acredito que são movimentos importantes que a gente faz, e quando a gente junta e entrega isso junto para as pessoas, a gente promove muita transformação, que é o que de fato o mundo está precisando e é o que eu busco com o meu trabalho também. Eu sou a Bruna Barbosa, eu costumo me definir como uma mulher curiosa, corajosa e comunicativa. Antes de ser consultora, maquiadora, esposa e mãe, mas acima de tudo abençoada, filha de Deus, do Criador e do nosso universo, que eu falo que a partir do momento em que eu tive clareza dessa paternidade, desse lugar, é que eu conectei verdadeiramente com a minha essência, a partir das ferramentas da beleza. Então, eu sempre estive conectada com a beleza em si, e ao longo da minha vida eu pude entender o poder que ela tem. Que é que nós vamos conversar muito sobre isso. Temos aqui temas importantíssimos que a Bianca trouxe, que eu achei super pertinente para o nosso assunto. E no desenrolar dessas conversas, vocês vão entender aí o porquê da beleza, como a beleza ela também pode ser sagrada, ser tratada como algo sagrado, na verdade, ela é sagrada, e a gente pode sim permitir abrir o nosso olhar para esse mundo da beleza. A beleza como meio e não como fim. Exatamente. E eu quero começar falando o seguinte, que muitas vezes a gente associa a beleza a algo, não é importante, e ela tem uma conexão, eu sempre tive um olhar atento a isso, uma conexão muito forte com o nosso emocional. Geralmente, quando a gente está passando por algo, visivelmente, e até antes de começar o podcast, a gente estava falando um pouco mais sobre isso, de que essa parte emocional, de geralmente a gente não estar bem, ela reflete diretamente no físico, e é onde a gente começa a se abandonar. A gente deixa altos cuidados que são importantes, né? Que tem uma conexão também com a beleza. E eu trouxe algumas informações, algumas perguntas, Bruna, e também muito associado com uma parte da ciência, né? Para que as pessoas também entendam que tudo que a gente vai falar aqui hoje, ela tem comprovação também científica, tem estudos que falam sobre isso, tem fontes confiáveis onde a gente buscou essa informação, mas a gente quer que isso, né? A nossa conversa aqui vai trazer leveza também. Mas para começar, né? Um dos estudos que eu trouxe aqui é que ele fala que as primeiras impressões, né, são milésimos de segundos
que o nosso rosto, né, a nossa beleza, aquilo que a gente quer transmitir, é muito rápido, são mínimos segundos, né, para que a pessoa tenha uma percepção sobre nós. Então, a primeira pergunta, ela vem associada a isso também, né? Quando você fala em beleza que desperta e eleva, é uma frase que você gosta muito de usar, né? E o que que isso significa para você na prática, né? Uma beleza que desperta e eleva. Olha, partindo do princípio que é comprovado por estudos, o ser humano ele é um ser muito imagético. Ele é conectado com o que ele vê. E é instintivo a gente buscar por conforto e por segurança. Consequentemente, tudo aquilo que a gente enxerga ao nosso redor, o nosso cérebro vai buscar se sentir o mais seguro possível, assim como buscar a confiança do outro. Se eu estou aqui, é porque você conquistou não só o meu respeito, como também a minha confiança. E isso não é um comando que eu preciso dar para o meu cérebro humano faz isso o tempo todo. Ele está lendo as pessoas, ele está lendo os lugares. Então não tem como a gente dissociar a imagem do o que se vê da percepção, da forma como a gente sente. Sim. Então o que você vê está diretamente relacionado ao que você sente. Então, partindo do princípio de que se eu estou vendo algo e aquilo tem o poder sobre o meu sentimento, a forma como eu me vejo vai determinar a forma como eu me sinto. Então, trabalhando o meu externo, essas ferramentas externas, eu trabalho com mais clareza e mais força o meu interno. E aí é aquela dança do infinito que a gente tinha Sim. falado sobre isso, né? Até o símbolo do infinito que a gente fala muito. Dentro, fora, fora, dentro. Nós somos um ser físico de nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então vamos unir isso aí. A nossa consciência, a nossa frequência, a nossa imagem, o nosso corpo de uma forma muito consciente mesmo. Eu gosto de falar isso e uma conversa, né, que a gente já teve, eu e a Bruna, a gente falava sobre essa beleza, né, e é na área da saúde, principalmente, quanto as pessoas às vezes pensam muito em investir na parte da estética e acaba esquecendo de cuidar daquele lado do sono, da Uhum. alimentação saudável, que vai dar um suporte ali para aquilo que você construiu na parte estética, seja um botox e tudo mais. E eu vejo a beleza também dessas 2 formas, assim como a área da saúde fala muito desse cuidado de dentro para fora, né, que tudo que a gente pensa, né, faz para dentro, né, alimentação, sono, aquilo vai mostrar fora também no nosso olhar, né, um rosto mais descansado e tudo mais. Mas eu tenho um outro olhar também, que talvez se comunica muito com o meu momento de vida, onde eu sempre fui uma pessoa de conexão e de um olhar para dentro, e acho que chegou o momento desse lado da beleza e da conexão, ela ser de fora para dentro. Hum. Então, independente de como é o movimento, por que que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente precisa, já que existe esses milésimos de segundos, né, Bruna, e tudo isso que você trouxe, às vezes a pessoa está precisando somente bater o olho no espelho e se reconhecer. Deixa eu me olhar bem aqui, deixa eu ver como eu posso melhorar algumas coisas que eu tenho aqui com as condições que eu tenho agora. Né, um batom que eu já tenho, que já faz muito tempo que eu não uso e eu gosto desse batom. Às vezes alguém não gosta ou alguém já fez um comentário, mas eu gosto da cor desse batom para mim. Então, esse processo da beleza, ele tem uma conexão total com o bem-estar e é Uhum. muito isso que você fala sempre, o seu trabalho é totalmente conectado, né, você diz o tempo todo, né, eu não consigo desassociar beleza de saúde. Não consigo. Então, se eu estou falando de beleza, ela está conectada totalmente com a saúde e bem-estar. E eu também tenho esse olhar. Então, a nossa conversa, né, aqui hoje, toda essa condição, eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo tenham essa percepção que a beleza ela começa de dentro para fora, mas ela pode fazer um movimento contrário, Uhum. né? De uma conexão onde você vai olhar no espelho esse belo, isso que a gente falou aqui, ele precisa partir primeiro de você, como a Bruna bem disse, né, Bruna? Essa percepção do todo,
Porque não tem como a gente dissociar. A Bianca não existe a Bianca profissional, a É, Bianca esposa, a Bianca amiga. A Bianca é uma só. exato. Ela é aquele caule, ela é uma árvore, então tem aí os seus galhos. E essa árvore precisa estar firme nas suas raízes, que é na sua verdade, na sua autenticidade. Então, quando a gente enxerga a beleza como um meio, partindo do princípio que o ser humano é conectado ao belo, é muito gostoso você chegar num lugar bem organizado, limpo e cheiroso. O ser humano ele quer isso, ele gosta disso. Então, por que não trazer isso para si de uma forma clara e consciente? Porque quando a gente cuida só do externo, quando a gente constrói um personagem, quando só a nossa aparência está bem, mas dentro de nós a gente não está bem, a gente está com aquela cabeça cansada, sabe aquela nuvem mental? Isso também está relacionado ao seu sono, sua falta de um bom sono, Sim, a água que você está deixando de beber, ao alimento que não está sendo saudável, a farinha, o açúcar, enfim, tudo isso traz essa desconexão, atrapalha você de acessar a capacidade que você tem. Então, de que adianta eu cuidar só do externo, mas aquela pessoa internamente ela não estar bem? Daí nasceu a proposta do autodecore-se, né? Que é o cuide-se por inteiro, de uma forma clara e consciente. Porque é de fora para dentro e de dentro para fora. E de nada vale você investir num trabalho ou num curso de automaquiagem ou numa consultoria se você não conseguir sustentar aquilo. Vai ser só ali por um tempo, enquanto você contratou, por exemplo, os meus serviços, enquanto eu estou ao seu lado, você está ali conseguindo replicar. Mas e depois? E depois é importante que você continue. E você só vai ter capacidade, de fato, de continuar um processo se ele for integrado, se ele respeitar quem você é, se ele respeitar a sua verdade e se ele for 360, no sentido de você precisa de ter energia para manter qualquer movimento da sua vida. Você precisa de ter energia para prover transformações na sua vida. E sabe como você conquista essa energia? Com pequenas escolhas diárias. Melhorando o seu sono, melhorando a sua ingestão de água, melhorando a sua alimentação, melhorando o seu movimento, seu exercício físico e também se cuidando de frente ao espelho. Eu falo que não precisa de muito, de roupas extremamente chiques, de acessórios, de joias ou de muita maquiagem. Só precisa de ter um movimento, de você se olhar com carinho no espelho, se tocar com mais carinho, entender que é a partir dali, dessas pequenas provocações, que esse movimento vai se expandindo. E é tão forte, Bianca, porque a partir do momento em que, ao passar um creme do meu rosto, eu entendo que aquilo tem que ser feito com mais amor e carinho, o meu corpo recebe um toque de amor e de carinho. O que muitas das vezes pode não ter acontecido na vida de muitas pessoas. exato. Que comece por você, que comece agora. Que comece depois que vocês assistirem aqui, você vai lá de frente a um espelho e vai fazer esse toque, porque quando o seu corpo identificar esse movimento, ele vai gostar muito. E aí ele vai buscar fazer com que esse movimento se expande. E aí então esse movimento vem para o seu corpo e aí reverbera para a sua vida. Primeiro, eu te desejo coragem, porque quando você deseja se cuidar melhor, se amar mais, você vai precisar renunciar a muita coisa. E muitas pessoas vão se distanciar de você, porque a partir do momento que você vibra na frequência do amor, da abundância e da prosperidade, que muito se fala hoje, há um custo muito alto. E o custo alto é deixar para trás as pessoas que não estão nessa frequência. Não é que a gente é melhor do que elas, de forma alguma. Só que nós já fomos para alguma outra frequência. Todos nós estamos vivendo uma experiência humana aqui, somos fruto dessa divindade, estamos vivendo essa experiência, mas as escolhas partem de nós. Então eu cheguei aqui na espiritualidade falando de um pequeno toque no rosto, sim. É assim que você começa a prover as transformações na sua vida, com pequenos movimentos conscientes para gerar frequência. Quando você gera frequência, você toma mais força, porque está desafiador. Sim, Esse período pós-pandêmico, principalmente, trouxe com mais clareza, porque desafios, nessa experiência humana sempre existiram. sim. E eu percebo que a nossa geração hoje tem mais clareza sobre isso. Então, partindo do princípio que há um desafio, mas há dentro de mim a resposta, que não está fora. Não está fora. De fora vem apoio, Sim. vem o que vai lapidando, mas está dentro. A gente precisa parar de buscar fora a resposta ao encontro com o nosso eu divino que está aqui.
Então, está muito mais forte do que a gente imagina dentro de nós. Nós somos criados com esse poder, né? Sim, Eu brinco, eu estava falando com ela aqui mais cedo, que já me perguntaram, Bruna, você trabalha com empoderamento feminino? Jamais. Quem sou eu para dar poder a alguém? Eu não empodero ninguém. Muito pelo contrário, meu objetivo é lembrar o poder que já te deram quando te deixaram vir aqui para esse plano. Então, o Criador já te entregou esse poder, ele está dentro de você. E comece se olhando nos olhos, de frente a um espelho, se tocando com mais amor e mais carinho, usando da sua experiência física para ativar essa movimentação e fazendo escolhas mais conscientes, de fato mais saudáveis, porque o adulto faz o que tem que ser feito. sim. Então eu estou falando com adultos, acredito eu. É exatamente isso, né. Eu gosto muito dessa quando você disse essa frase aqui antes, né, e eu me conectei e acho muito isso, porque eu gosto de dizer que a saúde e o bem-estar, ela é eu gosto de dizer assim: "A sua saúde é a sua responsabilidade". Os profissionais da saúde, eles são canais e muitas vezes eles são essenciais, em caso de cirúrgico e tudo mais, essenciais para a nossa saúde, mas ela é da nossa responsabilidade. Por quê? Porque você vai em um médico, ele vai te entregar uma receita e você vai para casa. Se você não cumpre aquilo, se você não toma o medicamento, se você não segue as regras, de quem que é? Como você vai melhorar? Então, assim, é a sua responsabilidade. Então, a mesma coisa nessa parte da beleza. E do autocuidado. Não, quando a Bruna diz, né, você trabalha com empoderamento e ela diz: "Não, quem me dera se eu tivesse esse poder", você já tem, eu desperto, eu sou canal, e a gente precisa, né, assim, nós precisamos de pessoas profissionais para nos ajudar nessa trajetória de vida, né, Bruna, a gente precisa de várias pessoas aí ao longo da nossa vida. Então, ter alguém que trabalha com aquilo que é necessário para nos despertar, nos fortalecer e também para conectar com aquilo que está dentro da gente. Então, se tem pessoas que estão, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, falou: olha que assunto interessante, eu estou nesse momento de vida, nesse momento de me conectar mais comigo, de autocuidado, de olhar para minha comunicação, para minha beleza, para que eu me fortaleça. Recentemente, a gente, né, você me convidou para estar numa palestra com algumas pessoas, e uma fala de uma das pessoas que estavam ali, me tocou muito. Ela disse assim: "O momento que eu mais cuidei da minha família, foi o momento que eu mais cuidei de mim". Olha isso, olha o poder dessa frase. "O momento que eu mais cuidei da minha carreira profissional, do meu marido, da minha filha, como um todo, foi o momento que eu mais cuidei da minha vida. O momento que eu Exatamente. estava cuidando de mim". E isso tem conexão total com o que você acabou de dizer, né, porque se eu não me toco, se eu não penso na minha parte completa, como que eu vou cuidar do outro, né? A autoestima, ela é transbordo. E quando a gente fala sobre autoestima, não é se eu me sinto bonita ou não, é se eu me sinto bem sendo quem eu sou. Sim, E aí, consequentemente, em todas as áreas da minha vida. Quando a gente honra os pequenos, quando a gente faz, escolhe fazer, porque tem que ter uma escolha. A sim, gente escolhe fazer combinados e honra esses pequenos combinados, o nosso interno ganha força. E a partir do princípio que eu confio em mim, eu passo a confiar no mundo. é, Se você está desejando se sentir amado, entendendo que o mundo não é um lugar seguro, sim, tem muitas coisas acontecendo, isso é fato. Mas quando aqui dentro está bem forjado, bem estabelecido, você se sente mais forte para caminhar nesse mundo aí maluco mesmo que nós estamos vivendo. Mas ainda assim a gente pode acreditar na humanidade, a gente pode acreditar na gente. sim, Então, quando eu me preencho da minha verdade, eu transbordo, e aí sim eu passo a fazer bem para os outros à minha volta. Então, se você sente que a sua filha ou o seu filho está com alguma questão de autoestima, por exemplo, experimente cuidar da sua, que você vai ver o uau, quanto isso vai ajudar. De nada adianta você falar para o seu filho: "Filho, você não pode usar computador na mesa, celular na mesa", porque a gente tem esse hábito. Senta para sim, fazer uma refeição, não está ali presente, que o aqui e o agora,
que é o mais importante, já já a gente fala sobre isso também. Sim. Hum. Mas quando eu sento à mesa, já me aconteceu, estou falando que eu fiz isso. Sentei à mesa e estava com o celular, a minha filha falou assim: "Mas minha mãe, não posso usar celular na mesa, por que que a senhora está usando?". Não, Parte de nós. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. exato. Então, se o nosso entorno está percebendo e está reverberando no nosso entorno, nas nossas escolhas, imagina o quanto reverbera dentro de nós. Sim, Mas isso aí é assumir responsabilidade perante a vida. sim. É muito gostoso e confortável estarmos num lugar de um adolescente, que ainda ali tem o apoio da estrutura, ou não, mas na maioria Sim, dos casos, né, para resolver. O adulto, ele toma posse. Ele integra, ele faz escolhas e honra esse combinado, e reverbera no entorno de todos eles, de todos eles. E como eu falei, a gente precisa ter força para renunciar a é, certas coisas, e para ser um pouco mais firme, também não ser tão rígido. Há pouco tempo uma amiga falou: "Nossa, Bruna, você é muito rígida com você". Eu falei: "É, eu já tinha ouvido em outras vezes, mas eu acho que eu nunca tinha internalizado". Ali eu sim, falei: "Que, Bruna? Calma, se trate com mais carinho. Você que fala tanto para as pessoas, se trate com mais carinho. Não sou sim, perfeita também não, também vivo a experiência. Muito do que eu estou partilhando aqui é o que eu vivi ao longo da vida ou processos que eu estou ainda vivendo, né. Mas esse lugar consciente de se escolher, de se priorizar, não é um egoísmo, mas é um resgate também, Bianca. sim, Porque não só ensinaram as mulheres a competirem entre si, né, não vou sim, entrar nessa questão, mas a gente sabe aí no contexto histórico nós somos treinadas para competir, até porque quando a gente decide se juntar nesse lugar de amorosidade, generosidade que nós somos capazes de acessar, que todo ser humano é, tanto o sim, homem quanto a mulher, mas a mulher tem mais facilidade de acessar esse lugar e o homem tem mais facilidade de acessar o lugar de força, de sim, domínio. E tá tudo bem, é a sim, força do masculino e do feminino. Então, quando a gente resgata essa força da união entre nós, e quando eu olho para mim e me coloco como prioridade, eu recupero a minha autonomia, eu reconecto com a minha essência e eu me posiciono melhor. é, Muito se fala de posicionamento. "Ah, eu quero trabalhar meu posicionamento". Ah, então tá. Vamos bater um papo, deixa-me entender como isso está internamente. sim, É importante que seja de fora, mas que seja de dentro, mas que um sustente o outro, né. sim, Como que você vai se sentir segura para se colocar no mundo, se você não está segura sendo quem você é? E outro ponto que você estava falando sobre os profissionais, que eu quero salientar aqui, o pedir ajuda, é, o reconhecer: "Eu cheguei no meu limite, essa demanda não é minha, eu preciso de um apoio", porque a força e o poder está sim dentro de nós, mas a gente precisa de algo de fora para exato. nos auxiliar a recuperar, a caminhar, é como se fosse um combustível. Sim, E é um ato de muita coragem pedir ajuda. sim, E de mais coragem ainda estabelecer limites. Você só fica bem e só faz bem ao outro, só transborda sua autoestima quando você determina limites claros. exato. E não é tão fácil quanto parece, Hum. mas não é impossível. Não é tão fácil quanto parece, não é impossível como você disse, e eu gosto de, nessa fala sua, eu gosto de quero fazer algumas conexões, né. A primeira é que quando você fortalece a sua beleza, a gente tem falado tanto sobre a gente precisa aprender a falar não, a gente precisa e uma das coisas mais complexas, né, que está ligado totalmente à comunicação, a falar: "Eu não quero", "Hoje eu não posso", e falar isso com facilidade, sem achar que está cometendo um dos absurdos, né, do momento. Não, você precisa colocar limite, mas para isso, você tem que ter um processo de fortalecimento de autoconhecimento muito forte, que está ligado totalmente com essa área emocional, essa parte emocional, de desenvolvimento pessoal. E para isso, a gente precisa fortalecer a nossa autoconfiança. E muitas vezes a autoconfiança
ela também é de além dessa parte do autoconhecimento, porque eu não consigo enxergar um outro caminho, o autoconhecimento para te ajudar o que você gosta, o que você suporta, o que você Uhum. sustenta, né, no seu, na sua conexão. E tá tão ligado que uma das perguntas seguintes, né, que eu coloquei aqui, e que também tem uma parte científica que fala sobre isso, tem uma revisão que ela fala assim: mostrando relação entre percepção de corpo e imagem, bem-estar psicológico. Olha o poder disso, né? E uma ela fala sobre a cultura e os padrões estéticos, como eles impactam na nossa saúde mental, que é bem isso que a gente está conversando aqui, né, Bruna? E eu queria saber, né, como você enxerga essa relação entre a imagem, a autoestima e a saúde emocional da mulher? Está tudo interligado. Quando se fala em padrão de beleza, eles mudam o tempo todo. Se você estiver à mercê disso, você vai estar na mão dos outros o tempo todo. É, Ou seja, você não tem mais posse, não tem mais domínio e você fica sem chão. E o mundo não vai falar assim: "Nossa, parei, vou te devolver seu chão", não. Infelizmente, ainda há quem vai notar exatamente essa sua fraqueza ali em não saber se posicionar e vai querer se aproveitar daquilo. sim. Seja um parceiro ou uma parceira, filhos, familiares, onde a pessoa entra em situações abusivas, a começar por se deixar, que escolham por você. Sim, Então é muito importante você trazer a clareza, ah, do quão autêntico você precisa ser. Isso eu digo, você precisa ser autêntico. Eu não sou da regra, tem que, não tem que, mas autêntico é importante que você seja. Aqui eu vou citar Jesus, uma sim. passagem, a passagem dele por aqui, que para mim é o ser mais autêntico que eu tenho como referência, um dos, né? Temos outros também, mas ele é um ser de luz, que muitos conhecem, assim espero. Eu estou conhecendo cada vez mais, estou amando, estreitando o meu relacionamento com ele, mas muito do que ele veio ensinar foi isso, seja autêntico, porque quando você é autêntico, você honra o seu criador. Ali tem respeito. Exato. Todas as vezes que eu tento ser diferente, que eu tento ser como o outro, eu estou desonrando a fonte, eu estou desrespeitando. Nossa, Bruna, que profundo é. Profundo mesmo. Porque a gente precisa. Chegou o tempo de falarmos com mais profundidade de todas as coisas, de tratarmos de uma maneira mais séria. Então, a partir do princípio que as ferramentas da beleza por muito tempo foram usadas de forma superficial, eu entendi que, ao longo do tempo que eu mesma questionei o meu trabalho, que são ferramentas que nos trazem clareza sobre quem nós somos. Sim, Depende da forma como nós usamos. Então, hoje, o meu trabalho, o meu objetivo é ativar, te auxiliar de alguma maneira a trazer a sua autenticidade, trazer coragem para que você seja você. Porque é a partir daí que, trabalhando o ser autêntico, ele consegue trilhar de forma mais consciente e mais respeitosa. As escolhas dele vão mudar. A escolha em prol da sua saúde física, mental, energética. Consequentemente, ele entra em estado de bem-estar. O bem-estar ele é caminho. Ele não é o fim, fim. assim como a beleza também é caminho. Estar bonita não é a solução. Não! Esteja bonita ao longo do processo. E o que é o estar bonita? É dentro do que você pode, do que você consegue, não Exato. dentro dos padrões que ditaram. Sim, Não tem como dissociar. O ser humano é um ser ligado ao belo. O sim. ser humano é um ser físico, mas espiritual, vivendo uma experiência física. Nós precisamos, sim, fazer essa costura entre tudo, entre a beleza, entre a saúde, entre o bem-estar. Porque se eu olho só a beleza, eu coloco a minha saúde em risco e não tem bem-estar. Sim, Mas se eu olho a minha beleza com mais consciência, eu também tenho saúde e também tenho bem-estar. A gente fica procurando a felicidade está quando você. Ó, parece simples. é, Foram mais de 30 anos de terapia para eu conseguir concluir esse raciocínio aqui agora. Mas é o aqui e o agora. sim, Do apesar de tudo que esteja acontecendo, eu estou aqui agora é, contemplando de alguma maneira, e entendendo que tudo que me acontece a partir da forma que eu interpreto, eu posso me tornar alguém melhor. Posso enfrentar as situações, os momentos de uma forma
Mais amorosa. Mais amorosa. E eu só consigo isso quando eu planto amor em mim. E aí, como Sim, que eu planto amor em mim? Deixa eu beber uma água, deixa eu me lembrar de tomar um banho com mais presença, sim, deixa eu me levar para fazer uma caminhada. sim, Não, agora eu vou me maquiar com carinho, eu vou passar um batom. Eu vou trazer uma cor. Nossa, eu não tive uma boa noite de sono. Então hoje eu vou cuidar um pouquinho mais para eu disfarçar essas olheiras, para eu sim, ficar com uma carinha mais de saúde, mais disposta, sim, porque isso é primeiro para nós. é, A gente tem o hábito das roupinhas de ficar em casa, e eu já deixo essa pergunta: como está? Qual a condição das peças que você usa em casa? Por quê? É claro que a gente tem que ter aquelas roupas que a gente usa, por exemplo, no momento de limpeza, o produto de limpeza pode estragar? Ok, tá? Mas começa nesse movimento de você com você, porque o seu cérebro, o tempo todo, está tendo percepções. E, claro, a gente passa de frente a um espelho, passa de frente a um vidro que reflete uma luz, que reflete a nossa imagem e tudo sim, mais. Então, nós estamos convivendo com o nosso reflexo. E o nosso cérebro vai interpretar. Você está fazendo vários esforços para mudar a sua imagem, o seu corpo, para emagrecer, que muitos passam por isso, para sim, tonificar. sim, Mas a tarefinha de casa mais simples, que é mostrar para você que você é importante para você, você não está fazendo. Então cuida disso, até da maneira como você fica em casa, mesmo que seja só com você. Porque a partir do momento em que você fizer as suas escolhas por você, é que de fato as coisas mudam, quando você se prioriza. é. Por isso, o assunto ele é tão profundo. Quando eu comecei essa minha jornada de estudar mais, entender mais o que é a beleza com a saúde, com o bem-estar, eh, requer que a gente mexa em lugares que um pouco desconfortáveis, Sim. mas que são necessários. Se você é adulto, maduro e quer fazer alguma mudança na sua vida, a gente precisa ter esse enfrentamento. Precisa ir para esses lugares, precisa recuperar essa força de escolha. Fala por mim, tá? Essa conversa que eu tenho comigo mesma aqui, ó. Eu acho que isso é tão poderoso, né, porque, muitas vezes a gente está sempre trabalhando com algo que e principalmente quando a gente cria, né, uma mentoria, um projeto, né, de transformação, primeiro ele começa dentro da gente, e por a gente conhecer aquele caminho, a gente fala: eu também posso contribuir e ser canal de cura para o outro", né. E esse fortalecimento de fazer o que você pode na condição que você tem, também é uma frase que tem feito muito sentido para minha vida, né. Então talvez a pessoa tá ali nos ouvindo e falando: "E realmente é isso, eu não tenho olhado para mim com carinho, eu não tenho feito percepções sobre não tenho me conectado com o meu autoconhecimento, não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, eu preciso falar mais não sei por onde eu começar", e aquela quantidade de informação que todas nós estamos, né, todos nós estamos aqui no dia a dia sendo bombardeado por uma quantidade de informação diferente, a gente não sabe por onde começar, e é bem isso que a Bruna falou, a gente pode começar com esse início de qual é a roupa que você tem usado. Tudo bem se a pessoa tem uma camiseta lá e ela gosta, mas isso todo dia, você acordar e não ter esse momento para si. Tem um momento aqui que a Bruna vai falar algo, sobre esses pequenos passos para a gente caminhar, que eu acho muito importante, mas antes disso, eu queria essa pergunta para mim ela é uma das mais importantes, porque é algo que eu tenho percebido. Primeiro eu percebo em mim, depois eu percebo nas mulheres que estão à minha volta e no que as pessoas, né, nesses todo esse meu processo, né, de conexão, de trabalhar, nesse mundo corporativo, de empresas e tudo mais, eu percebo essa mesma talvez dor nas mulheres, né, que é, por que tantas mulheres hoje dizem: "Eu não me reconheço", mas quando eu não me reconheço quando eu me olho no espelho. E quais os sinais, né, mostram que uma mulher está desconectada da própria identidade quando ela chega no seu trabalho, Bruna? Na verdade, foram esses sinais que me provocaram a aprofundar o que eu ofereço. E me toca num lugar muito especial, porque quando eu entendi
que não era só sobre a beleza da aparência, que estava muito mais interligado, que era uma dor muito comum dessa mulher que se desconectou de si, que se perdeu no caminho, que ao olhar no espelho ela olha mais os seus defeitos, mas que principalmente ela não se sente o suficiente. Os relatos são sempre os mesmos, uma expectativa muito grande de ser perfeita. E aí eu volto naquele lugar. Nossa condição humana é a imperfeição. Nós sim, fomos feitos imperfeitos. É uma desonra com a fonte, com o Criador, a querer a perfeição agora. Nós estamos no processo para alcançá-la. E se ele tem esse amor por nós, para entender a nossa imperfeição, quem somos nós na nossa arrogância de não compreender? É lógico que a gente tem que ir se desafiando a melhorar cada dia mais, 1% que seja cada dia. sim, E essa melhora está em entregar esse amor para você que muitas das vezes o mundo não deu ou que o mundo tirou. Há pouco eu fiz um relato nas redes sociais de um episódio que aconteceu na minha vida, acredito que você viu, sim, né? sim, Eu nunca tinha falado abertamente sobre aquilo. E foram mais de 17 anos para eu falar abertamente. Mas naquele dia, depois que eu fiz aquele relato, me veio claro, eu virei uma chave. Ali me ensinaram a não me amar. E eu vivi por muito tempo não me amando. Porque o mundo fez isso comigo de alguma maneira. E longe de estar numa situação de vítima, não é isso. Ali só me trouxe clareza de que eu posso me amar de sim, a minha maneira e sim, recomeçar. Então, as mulheres se perderam de si nessa autocobrança do mundo sobre elas. E é tão forte que se eu pergunto assim: "Quem é você?", elas demoram para responder. "Ah, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou maquiadora". Não, eu quero saber quem é você. Por isso que eu falo, eu sou uma mulher curiosa, corajosa e comunicativa. Essa é a Bruna. Depois dela ser, ela consegue ser mãe, ela consegue ser esposa, ela consegue ser uma boa profissional, há uma hierarquia aí. Então eu percebo que a dor comum de olhar mais para os próprios defeitos e uma autocobrança e uma busca pela perfeição nos machuca demais. E eu entendia que muitas das vezes as mulheres se maquiavam para se esconder. Na verdade, eu fiz isso por muito tempo. Hoje, não. Hoje eu entendo, eu até brinco, as rugas, as linhas de expressão, a as manchas são completamente humanas e fazem parte do tempo. Se você não quer envelhecer, então deseje partir mais cedo, mas a gente não tem poder sobre isso. sim, Deus é quem sabe a nossa hora de partir. Então, se é uma regra universal, nós sim, vamos envelhecer. Como fazer isso de uma maneira mais saudável, mais exa consciente, sem um envelhecimento precoce? Ah, eu quero ter uma pele maravilhosa. O que que você está fazendo por isso? exato, Eu quero ter uma vida melhor. O que que você está fazendo por isso? Deus não é um mágico que te entrega tudo da bandeja, não. Assim, ele estaria estragando o filho. sim, Então, cabe a nós fazer esse esforço. Então, foi um esforço que eu fiz na minha vida, que eu encontrei através das ferramentas da beleza, usando de uma forma diferente, a mesma ferramenta, mas o como. sim, Como é feito? Por que é feito? Mudou, sim, porque eu sou conectada. Beleza e comunicação são as palavras da minha vida. sim, Isso é fato. Não tem como eu querer outro caminho. Então, como eu tenho feito isso de uma maneira respeitosa comigo e com as outras pessoas? Parte então desse princípio, como você tem se tratado, né? Como você tem se olhado. E quando você se olha no espelho, você olha primeiro os seus defeitos ou seus pontos fortes? Olha seu sorriso, o brilho nos seus olhos, ou então se olha nos olhos até voltar esse brilho no olhar, porque é isso que é o que mais importa. exatamente. Importantíssimo isso, né, porque às vezes a gente está olhando muito no espelho, mas o que que a gente está falando ali para nós mesmas o tempo todo, né? E tem conexão total com a próxima pergunta aqui, né. Uma das coisas que você descreve, né, ali no seu Instagram e também em todas as palestras, treinamentos que você faz e que eu já tive a oportunidade de participar, é que você descreve o seu trabalho como uma costura fina entre técnica, estética e propósito.
Como que é esse processo no dia a dia das mentorias, né? O que que mais te toca, né, nas histórias que das mulheres que você atende? Tem algum padrão que se repete muito? Algum padrão de comportamento, talvez que se repete? Como que você costura isso, essa costura fina entre técnica, estética e propósito? Olha, que pergunta maravilhosa. Quando eu ali no nosso roteiro, eu falei: "Que interessante e que tão é tão importante deixar isso muito claro". Sim. É ouvir, é o poder da escutatória. A gente fala da oratória, mas o poder da escutatória. Ouvir o outro, trabalhar a sua empatia, a sua capacidade de perceber, compreender e respeitar o outro, independente se você concorda ou não. Então, acredito eu que a grande diferença, o que fez muita diferença no meu trabalho foi conseguir desenvolver cada vez mais essa empatia, o ouvir e entender o outro. E eu sempre falo, não sei se as outras consultoras vão discordar de mim. Eu entendo que o trabalho de consultoria é um trabalho de trazer clareza. Nós vamos te auxiliar, nós não vamos te ensinar. Como eu quero que eu quero te dizer, que eu quero dizer com isso? É que as respostas você já tem. As cores que mais te favorecem, no seu íntimo você já identificou, o seu cérebro é muito mais inteligente do que você imagina. Modelagens, tem alguma peça que você coloca e você fala: parece que não caiu bem?". Talvez você não tenha clareza do porquê, e aí então vem a consultora como uma facilitadora e te ajuda a ter acesso àquela informação. Então eu entendo que o nosso trabalho é de trazer clareza, e eu só trago clareza a partir do momento em que eu escuto. Então, cada movimento com cada cliente tem a sua maneira de ser feito. Daí se dá essa costura de entender a técnica, que é científico até, Sim, né? Um mais um é dois, enfim, a técnica nos entrega algumas respostas, mas a forma como é feita que leva para um melhor resultado. Um resultado respeitoso, um resultado amoroso e que também você consiga sustentar. Porque eu não quero, não é minha pretensão que uma cliente de consultoria me contrate para o resto da vida dela, muito pelo contrário, eu quero que ela viva o processo comigo, a maneira que é importante para ela. Estou com uma cliente que ela falou assim: "Bruna, eu sou rápida e prática, então o processo comigo precisa ser rápido e prático". Eu falei: "Que maravilha". sim. E aí, a forma como eu estou entregando o conteúdo para ela é na prática, porque ela é uma pessoa que eu já entendi, que não é estudando a teoria, que é na É, prática que ela absorve mais, que é a sim. grande maioria. E ela falou: "Nossa, Bruna, está sendo tão interessante, porque enquanto a gente está ali revitalizando o armário dela, eu estou explicando por que que uma peça sai, por que que uma peça fica, por que que uma Sim. peça combina com a outra". Não é só entregar a teoria, mas é a forma, a metodologia, a Isso. forma como é feita. E só eu acredito que eu só consegui ter essa percepção depois que eu trabalhei e que eu vivi experiências integrativas, conheci profissionais, continuo estudando essa visão Sim. integrativa, que eu acredito que é o que vai transformar aí o mundo, é a gente olhar para o todo, porque a vida não é fragmentada, É, a vida é é integrada. integral. Então, quando a gente tem essa percepção do outro, eh, isso faz a grande diferença e a gente é capaz de fazer essa costura fina. E você me perguntou também o que É, o que que mais te toca nas histórias das mulheres que você atende? Tem um padrão que se repete muito? E como que você, né, porque você explicou aqui agora como que é o processo no dia a dia das Uhum. mentorias também, né. E como que o que que você mais vê, assim, das histórias das mulheres que você atende e que se conectam com você, além da porque eu vejo o seguinte, essa cliente que você atende, né, que ela te fala: eu sou uma pessoa prática", ela de alguma forma ela já tem um processo de autoconhecimento muito bem enraizado, Uhum. mas vamos, eu quero imaginar que algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje e nos assistindo, são pessoas que nunca pararam para pensar que na forma de dizer não, na forma de se posicionar, como você bem disse, né, a pessoa quer se posicionar, mas ela não tem, assim, ela às vezes não faz ideia, falando assim bem no popular mesmo, ela quer começar, Uhum. mas ela não tem o mínimo de conhecimento, né, e às vezes ela aquilo dentro dela, que já está dentro dela,
que também é uma frase que você usou, que eu acho muito importante, já está dentro dela, ela querer cuidar mais de si. Cuidar da comunicação dela, cuidar da beleza dela, cuidar da forma como ela se posiciona, cuidar da forma como ela coloca limite, e de uma beleza em geral. Eu tenho visto a gente está falando muito, inclusive alguns dos podcasts que eu gravei, a gente tem uma conexão muito grande para falar sobre essa parte do feminino, de conexão e de autoconexão, e eu tenho visto muitas mulheres com essa vontade, né, de voltar para si, de se cuidar, de olhar para a beleza e saber que isso não é algo supérfluo, que isso é força, como a gente disse aqui, né? E alguns padrões com certeza acabam se repetindo, né, no dia a dia, quando essas mulheres te buscam, às vezes chegam ali, algumas já têm uma parte de autoconhecimento e outras chegam totalmente cruas, assim, não sabe por onde começar. Como que funciona isso ali na sua mentoria, né, do autodecore-se? Respondendo primeiro sobre o padrão em comum, é a permissão. Perfeito. Por mais que tenha o desejo, eu quero me sentir mais bonita, eu quero me arrumar mais, mas eu me permito ser mais bonita? Consequentemente, eu me permito ser um pouco mais notável? Passar menos despercebida? Porque sim, toda e qualquer pessoa que se prioriza e se cuida mais, ela se torna um pouco mais notável. Exato. Eu não vou falar sobre isso, porque eu sempre gostei, tá. Eu até brinco, protagonismo tá tudo bem, é super bem resolvido para mim, em detrimento de ninguém, mas para mim é um lugar extremamente confortável, não é à toa que eu trabalho com isso. Mas é recuperar esse lugar de ser vista. Aí a gente entra de novo naquele tema sobre a construção do subconsciente feminino. Então, houveram muitas permissões que nos foram tiradas, fomos tolhidas de certa maneira. E foi importante para o processo da humanidade, não estou problematizando. Mas chegou agora o momento da gente trazer mais clareza e entender que nós podemos recuperar, tomar posse de quem somos. Sim. Então, quando eu escolho cuidar mais da minha aparência, eu também estou dizendo, eu escolho firmar, eu Sim. escolho assumir o meu espaço, eu escolho ser eu. Isso requer coragem e está tudo bem fazer isso. Você não vai ser uma pessoa má, você não vai ser uma pessoa cruel, você não vai ser uma pessoa egoísta, muito pelo contrário. Você vai se tornar autêntica. Que nós estamos aqui para isso, para sermos quem somos, para nos melhorarmos a cada dia mais. E depois de conseguirmos fazer algo por nós, é que de alguma maneira a gente transborda e toca a vida do outro, porque a gente também não tem poder de mudar a vida de ninguém. Exato. Na nossa energia, no que a gente vai fazendo na nossa vida, a gente de alguma maneira estimula. Com o conhecimento, se alguém senta para ser cuidado por você, do dia para a noite, você consegue mudar os hábitos? De jeito nenhum. Requer um movimento aqui, É. com o estímulo, com a orientação. Então, está dentro da gente, a única pessoa que a gente realmente pode mudar somos nós. Exato. E aí é fato, e todo mundo fala, e eu vou repetir: quando a gente muda, o mundo muda. Exato. O mundo continua sendo a mesma coisa, mas a forma como você vê o mundo começa a mudar, e, consequentemente, ali no seu entorno, as coisas vão mudando. Sim. E aí eu chego nessa resposta que é: o que fazer então? Silenciar. Ai, Bruna, minha cabeça não para. Você não foi feito para ficar acelerado. A sua mente não foi feita para não parar. Ela aprendeu. E aí, isso está ligado à infância, de como foi, a juventude, o ambiente de trabalho dessa pessoa, Sim. como é o cônjuge, enfim. Tudo isso está ditando a velocidade que está o seu cérebro. De alguma maneira, encontrar um momento para começar a desacelerar. Só tem crescimento no silêncio. Se eu ficar ali em cima da árvore, enchendo ela de água ou cavucando na terra, ela não vai crescer. Eu tenho que plantar, regar e dar o tempo. E é no silêncio, porque quando eu entro em silêncio, eu me escuto e eu sei as respostas. Sim. No fundo, a gente sabe, a gente foge porque muitas delas são doloridas. Sim. Muitas delas nos cobram atitudes e não são simples, mas também não são impossíveis. Então, a partir do momento que você silencia. E quando eu convido, então, a partir do meu trabalho para esse momento? Hoje mesmo, ao me preparar para vir aqui, eu mesma fiz o meu cabelo, fiz a minha maquiagem, é o meu ritual.
é sagrado. Meu marido sabe, se eu tenho alguma ocasião, algo para fazer, a hora que eu sento para me maquiar, é o momento que ele fala assim: "Filha, vem aqui". Porque ali é onde eu me conecto, eu me concentro. Então, criar de alguma maneira o seu ritual. Eu chamo de ritual sagrado do autocuidado. É um momento de você com você. Essa forma consciente de estar de frente a um espelho é muito importante, porque, querendo ou não, a gente está penteando o cabelo, escovando os dentes, passando um hidratante, um protetor, alguma coisa ali de frente ao espelho nós estamos fazendo. Que seja 30 segundos ou 1 minuto, se olhe nos olhos. É o único momento em que você de fato se vê. O mundo está te vendo o tempo todo, o mundo está criando opiniões sobre você o tempo todo, e deixe para que o mundo te critique, não seja você fazer essa pessoa. É, não Você não tem seja. domínio sobre o pensamento do outro, mas sobre o seu você tem. Então, quando você toma posse de si, é que você começa de fato a trazer as mudanças que você deseja. E com essas ferramentas externas, de fora para dentro, você pode ir ativando esse lugar de deixa eu me ouvir, deixa eu me perceber, deixa eu ensinar para o meu corpo como é ser tratada com carinho, com respeito, com amor, ao passar um creme, ao trazer uma cor para o meu rosto, ao escolher uma roupa. Aí você me fala aqui, Bianca, quando a gente se veste com uma roupa limpinha, cheirosa, bem passada, que cai bem, que está confortável, a gente não se sente outra pessoa? Não estou falando de Totalmente. marcas, de coisas chiques, eu não estou falando sobre isso. Mas quando a gente se cuida com carinho, a gente se sente outra pessoa. Totalmente. E tem muita conexão com o que a gente vai falar agora sobre integrar saúde, imagem e bem-estar, porque esse movimento que você acabou de dizer, Bruno, eu gosto de dizer que ele é um movimento também de meditação. Que é aquele momento que você tem para você, como você disse, né, lá você já tem um ritual na sua casa, né, você já tem um ritual de fazer esse cuidado, esse autocuidado, e é um momento também para meditação. E o que eu quero dizer aqui também? Ah, mas muitas mulheres falam: "Meu Deus, eu não tenho tempo para isso". Eu te digo, o mundo não vai parar para que você se cuide. Os problemas, as situações, as quantidades de coisas e demandas que a gente tem na nossa vida, não vai deixar de acontecer para você se cuidar. Se você não tomar uma atitude, a coragem, que a Bruna falou várias vezes essa palavra, se você não tiver a coragem de falar não, agora é meu momento, o mundo não vai parar para que você esteja ali se cuidando. Então você precisa ser a protagonista da sua vida. E essa conexão, né, aqui tem estudos que falam, né, de intervenções breves, de mindfulness com autoaplicação de para reduzir o estresse, né, um momento que você tem ali para você, de esse autocuidado. E casando com isso que a gente acabou de falar, eu quero te perguntar, né, Bruna, quando a mulher começa a cuidar mais de si, né, por dentro e por fora, alinhando autocuidado, imagem, propósito, e o que ela percebe, o que que ela percebe, né, primeiro que vai mudar ali na saúde emocional dela, né, o que que você percebe que quando ela para, ela tem ela segue aquele trabalho, aquela condução que você trabalhou ali com ela no autodecore-se, o que que você percebe de melhora no emocional dessa mulher, que ela tem trazido para você? Primeiro ponto, eu quero até complementar sobre a coragem, a gente também precisa ter coragem de desagradar. É verdade. Hora que a gente banca desagradar, não passar por cima, não é isso, não tirar proveito, mas dentro da nossa verdade, respeitando os nossos sentimentos, a gente vai desagradar muito. Aí a gente toma força para falar não, para deixar limites bem claros, e você vai conseguir por si só. Vou dar um exemplo da minha vida, refrigerante. Houve uma época em que era minha válvula de escape, e era muito, e não estava legal. Eu falei: tá, isso tem que acabar". Cortei, tirei. Gostava muito, mas não, 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 isso não pode, não me faz bem, não estava legal, não era uma válvula de escape, eu estava fugindo ali, eu não estava encarando. Então foi uma situação de desconforto. O ser humano tem a tendência de buscar o conforto para sobreviver. Nós somos um Sim, animal, literalmente, querendo sobreviver na sim, selva. A gente construiu aí as casas, as cidades para a gente se proteger um pouco, mas ainda assim nós estamos na selva, selva de pedra. Só é essa a diferença. Então sim, nós somos esses animais tentando sobreviver, buscando segurança e conforto. Ou seja, são claras resistências que a gente precisa enfrentar. sim.
Quando você banca enfrentar essas resistências, é que as mudanças acontecem. Sim. E aí nessas microatitudes que você vai ganhando força para fazer esse rompimento. E claramente o que se vê, né, que é o processo que eu entrego, de transformação, é a reconexão, que para mim, eu falo: "O trabalho está feito". Sim. A partir do momento que eu vejo que ela se reconectou, e aí ela ganha posse, ela ganha autonomia e ela se arrisca para além até dos looks que eu preparei, por exemplo. Porque muitas de vocês chegam até mim falando assim: "Não, Bruna, eu tenho guarda-roupa, mas eu não sei combinar, eu quero aprender a combinar". Eu falo: "Que maravilha, vamos conversar sobre suas cores, seu estilo, e entender a sua proporção corporal, a sua distribuição corporal, que assim, determinados tecidos e determinadas modelagens vão favorecer, vão ressaltar, vão diminuir, enfim". Parece complicado, mas não é não. É muito simples e a forma como eu entrego essas informações, como eu te falei da minha cliente, Sim. é uma metodologia que você de fato compreende, consegue gravar e colocar em prática. Então é muito gostoso quando eu vou lá, faço, a gente tira os excessos para abrir caminho para o novo, porque, gente, é tão além. Essa minha cliente chegou para mim e falou assim: "Bruna, agora eu estou mexendo em todas as gavetas da minha casa. Olha isso. Cortei essa amizade, isso e isso". Eu falei: "Nossa, tem muita força o movimento que a gente faz, por Sim. exemplo, dentro do nosso armário". Então é algo muito, parece ser simples e sutil, mas ela toma autonomia e ela me manda foto, porque eu peço sempre: "Me manda foto do seu dia a dia, como você está se vestindo", não para que eu avalie, mas que Sim. para que eu perceba, Sim. para que eu vivencie ali. Não vou chegar: "Isso está certo, vai lá trocar agora", não. Aí eu tiro a autonomia que você está conquistando. Mas é isso, quando eu vejo a reconquista da autonomia, a reconexão, a autenticidade vindo, é o Sim. mais importante e acontece com todo mundo. É mais simples. Eu não tenho poder também de fazer isso não, eu só instruo e vocês vão recuperando essa força. E eu acho que até mesmo para conectar, né, eu fiquei até um pouco mais curiosa para saber como que é, né, a mentoria do Autodecor-se. Claro que eu já conheço um pouco, mas te ouvindo falar, eu sei que tem muitas mulheres, como a gente falou aqui o tempo todo, né, talvez a pessoa já ali dentro dela, já tem algo falando: "Se conecta mais com você, Uhum. Bianca, se conecta mais com você". Então talvez você esteja nos ouvindo e fala: "Eu quero conhecer mais, como eu vou trabalhar de uma forma integral, eu vou trabalhar a beleza, a comunicação, a minha imagem, aquilo que é importante tanto para o mundo corporativo, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa família". Então eu quero que você conte um pouco mais sobre a filosofia do Autodecor-se, né, como que ele apareceu, como que você entendeu que veio essa necessidade de criar algo, voltado para mulheres que queiram trabalhar comunicação, autoestima, a maquiagem, tudo isso, né, de uma forma completa, de uma forma integral. Ou seja, eu não vou precisar buscar um pouco aqui, um pouco ali, não, ali no autodecore-se é algo totalmente integrado e completo. Conta um pouco mais sobre a mentoria, né, e como ela surgiu na sua vida, para que quem está nos acompanhando aqui possa saber mais e se conectar também mais com você. Olha, o autodecore, se ele veio dessa consciência, quando eu entendi a sacralidade da minha existência e do meu corpo físico. Aí eu comecei a entender que eu precisava me tratar com mais carinho. Depois da vida adulta que eu consegui discernir, que hoje eu consigo colocar em palavras que foi isso que aconteceu, que eu fui me entendendo, percebendo o meu valor, recuperando o meu valor e entendendo que me cuidar, estar bem, me sentir bonita, eu realmente gosto e está tudo bem fazer isso, Sim. tá? Desde que eu não coloque em risco a minha saúde, desde que eu me sinta bem enquanto e depois de fazer isso. Veio de uma realidade que aos 13 anos eu já comecei a me maquiar, e me maquiando eu atraí, né, as minhas amigas, parentes, primas e tudo mais, elas iam lá para casa para que eu as maquiasse também, e elas também pediam instrução de como se vestir, de como arrumar o cabelo, aí eu arrumava o cabelo também, eu sempre dava uma dica. Até os meus primos, meus irmãos chegavam, meu irmão, eu lembro exatamente do meu irmão entrar no meu quarto, quando eu ainda morava na casa dos meus pais,
Ficou boa essa roupa? Com esse sapato? E eu sem estudo nenhum, Sim, é muito a Bruna. sim, Eu estudar a maquiagem, a consultoria de imagem e a comunicação, foi olhar para o meu talento e falar: "Eu preciso aperfeiçoar então para de uma forma profissional eu conseguir entregar". Mas é sim, algo que faz parte da minha realidade desde a minha infância. Então veio aí na adolescência, só que eu me escondia, a maquiagem era uma máscara, eu cobrava muito uma aparência física, eu me preocupava mais em estar bonita do que ler livros. Isso é bem forte, né, mas realmente isso é fato, isso aconteceu comigo. sim. Então, às vezes, se você conversasse comigo por 15 minutos, não sairia muita coisa. Hoje eu acredito que, graças a Deus, eu olhei para Sim, isso, porque para mim a beleza, a aparência era mais importante, sim, e não é. Quando eu entendi que a aparência não é o suficiente, mas que também é importante, que ela pode vir junto, que a beleza é o meio e não é o fim, ou seja, só ser bonito não era o sim, suficiente. E a gente atrai pessoas que nos objetificam. E sim, aí a gente sofre, nossa, mas estão me usando. Claro, você se porta como um objeto, como que você quer ser tratada de outra maneira? Então, foram vários processos e todas as que sentavam à minha frente, porque eu comecei com a maquiagem, para serem maquiadas ou para fazerem um curso de automaquiagem, me pediam mais orientação de como se vestir, de como se portar, como ser elegante. Todo mundo fala: "Bruna, nossa, você é tão elegante, quero ser elegante como você". sim, Recebo esse elogio, adoro receber. Mas eu falo, a elegância é parte da alma. sim, A elegância está em tratos finos, sim, em saber se ouvir com mais carinho, entregar a informação com mais carinho, até ser brava, ser firme. sim, Tem como a gente colocar elegância em tudo, mas a elegância ela parte de um olhar gentil, é. por si para si, para o outro, não tem outro caminho. Então veio aí dessa vivência que eu tive, que eu também estive do outro lado da moeda, de preocupar só com a aparência, e depois eu entendi, trouxe profundidade para isso, e do que todos ao meu entorno sempre me buscaram para essas Assim. orientações mais profundas. E aí o que que aconteceu? Só concluindo bem rápido. O autodecore-se veio, e um dia eu estava dormindo, eu levantei na madrugada, fui intuída a pegar folha sulfite, caneta, e eu desenhei um plano maravilhoso. Isso há alguns anos atrás. Aham. Eu falei: "Uau, o É plano isso. da minha vida, minha carreira está feita, minha vida financeira estabilizou". Sim, Estou se engano. Que foi o que até que a gente conversou. sim, Eu precisei ser preparada, trabalhar maturidade, trabalhar disciplina e comprometimento ainda mais. Ou seja, eu precisava primeiro viver o autodecórice. Então, de fato, eu vivi na minha vida o que o autodecórice hoje entrega. Então, foram vivências que eu tive, experiências, conhecimento, todo o conhecimento que eu colhi, tanto nos meus estudos quanto nos meus atendimentos, que criaram essa metodologia que hoje é entregue por meio de mentoria, por meio de curso. Vai ter um lançamento agora no ano que vem de um curso digital que é prático, rápido e acessível, porque eu entendi que por muitas das vezes ele precisa ser um pouco mais acessível para se ter e prático para se fazer, para trazer de fato esse olhar mais profundo de si. Bruna, e como que, né, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas querem participar desse processo do autodecores, como que elas fazem? O que que elas precisam fazer para se conectar com você e conhecer um pouco, vivenciar, na verdade, a prática do autodecores? Eu falo, primeiro, que claramente é um processo que ele é terapêutico, né, por mais que não seja uma terapia, é terapêutico. E é tão importante, você estava falando sobre algo que, quando a pessoa quer uma mudança, e a partir do momento que ela sabe que ela está precisando de algo, é que ela já está pronta para viver um movimento novo na vida dela. Exato. Quando ela sente assim: "Nossa, eu precisava me cuidar mais", você descobriu isso agora, ok, então traz, eu preciso. Traz para o presente, você precisa se cuidar mais. O seu eu já está te fazendo o chamado. Se ouça, né, se perceba. Daí o poder do silêncio, do seu olhar no espelho. Então, se você já identificou o que que você precisa, é porque você está preparado para vivenciar. Então, é um processo que vai te abrir, vai te apresentar o novo, que vai apresentar desafios no caminho, mas que é muito importante a gente cuidar disso. E eu quero salientar também aqui sobre a comunicação verbal e não verbal.
Porque trabalhar a beleza, trabalhar a sua imagem, é trabalhar a sua comunicação não verbal. O ser humano, ele desenvolveu a linguagem, a fala, então a gente tem a tendência de usar somente esse movimento para comunicar, né? Todo mundo está fazendo isso o tempo todo, a grande maioria das pessoas. Mas há uma comunicação não verbal acontecendo, que é a nossa imagem, que é, como a gente se veste, como a gente se porta, comporta, o nosso tom de voz, o timbre, a velocidade, a forma como a gente fala, o nosso repertório mental, ou seja, as palavras que saem daqui são palavras e conteúdos e conceitos que eu conheço. Daí a importância de se ler bons livros, consumir bons conteúdos. Então o autodecore, se ele traz essa consciência do que é a sua comunicação verbal e não verbal. Aí ele aborda tanto presencialmente quanto online. Tem como ser uma experiência personalizada, por exemplo, né, que é o caso da minha cliente, que ela quis algo mais rápido e prático. Ela já tinha vivenciado as experiências do teste de coloração, do teste de estilo, de proporção corporal e tudo mais, e ela não precisava passar por isso de novo, foram Sim. investimentos que ela já fez. Então, a partir das informações que ela tinha, eu confirmei realmente, eram informações congruentes, né, estavam certas, e aí nós fizemos um trabalho de cuidar do armário e ela aperfeiçoar ali com as informações. Então, há maneiras de se personalizar o atendimento para você, que caiba no seu tempo, no seu desejo mesmo, se você é uma pessoa mais prática, como ela apontou: "Bruna, não quero nada demorado, não funciona para mim", tá tudo Sim. bem. E também no que você tem para investir financeiramente. Ah, é completamente possível. Eu busco fazer com que o meu trabalho seja democrático. Lógico que tem um valor, que com o tempo eu aprendi a valorizar o meu conhecimento e o meu trabalho, sim, mas não é algo impossível. Há diversas formas de se, ter acesso ao meu conhecimento e à minha guiança, né. A gente Sim. pode conversar, fazer algo personalizado, presencial e virtual, ou só presencial ou só virtual. Como eu falei, vai ter o lançamento de um curso agora, é um desafio de 7 dias que ele vem agora, vai ser lançado no ano que vem. Nós teremos também um projeto. Vou dar um pequeno spoiler, que é um momento imersivo de uma tarde, onde eu vou convidar profissionais e também fazer uma masterclass orientando sobre maquiagem, imagem, comportamento num todo. Isso será presencial, que ganha o acesso do online. O meu trabalho, eu falo que ele se retroalimenta, então eu sempre crio produtos que conectam, produtos à forma de entregar o serviço. Então, se você vai investir, por exemplo, numa experiência presencial comigo, que normalmente são as experiências que requer um maior investimento, mas você é beneficiado Sim. com conteúdos online e tem a minha plataforma, que é o Bruna Barbosa Academy. Lá você encontra conteúdos relacionados a esse mundo da beleza, da imagem, que falam de maquiagem, que fala das cores, do estilo e tudo mais. A plataforma, ela foi criada para a assinatura. Então, ou seja, por meio de uma assinatura mensal, você tem acesso a esse conteúdo. Só que aqui agora eu estou convidando, eu vou liberar para o seu público, Bianca, Ah, para você que está assistindo, o acesso à minha plataforma, uma assinatura, vocês vão ganhar assinatura por um ano para terem acesso. Então lá tem esses conteúdos que são abertos, lógico, tem outros conteúdos que por meio de contratação você tem acesso, mas o que já tem lá já é o suficiente para você colher informações, conhecimento para começar um movimento na sua vida, porque essa é a proposta. Trabalhar, essa autoestima, o cuidar-se por inteiro. E tem também e terá conteúdo da Bianca lá, inclusive, a nossa sala do conhecimento, onde eu vou convidar profissionais, porque eu entendi a importância de ser ponte. Eu cresci com muitos privilégios, muitos, e eu entendo que privilégio é a oportunidade de estender a oportunidade. Então, como eu faço? Eu tive acesso a muita coisa e tenho acesso. E de alguma maneira eu crio ponte para que outras pessoas, de uma forma respeitosa, que eu também valorize o profissional que está ao meu lado, mas de profissionais que já me atenderam, que já cuidaram de mim, que já me orientaram, que eu já tive acesso, entregar esse conteúdo e também essa visão, porque a transformação é a partir desse expandir de consciência. sim.
Então, ali dentro do Academy, tem não só os meus conhecimentos, mas também de outros profissionais, para ser ponte, porque o que eu entrego é muito bom, mas faz parte da sua transformação. Junto ao que eu entrego, é preciso também outros movimentos. E aí eu apresento como, depois de passar por mim, por quem você pode passar para continuar o seu processo de transformação. Por exemplo, porque eu estou para fazer parte do caminho, eu não sou o fim. Eu sou o meio. Então, com o meu conhecimento, eu espero de alguma maneira contribuir para vocês. Podem me chamar no meu Instagram, lá tem todos os meus contatos, mas acredito que a Bianca pode deixar Sim, aqui na tela para vocês também. A gente marca já. uma reunião sem compromisso para eu ouvir a sua história e entender qual a sua real necessidade, para saber primeiro se eu posso, tenho capacidade de te ajudar e qual a melhor maneira de te ajudar. A partir disso, a gente cria um planejamento, seja do tempo, seja financeiro, para fazer isso ser possível. Porque se há algo dentro de você te pedindo que você faça algo por você, é porque já chegou a hora. É É porque preciso ser feito. é porque já chegou a hora. Eu acredito muito nisso. Então, entre em contato com a Bruna, a gente vai deixar aqui o arroba dela. Olha que presente maravilhoso do Autodecore. Se chegou esse momento para você se conectar, né, e começar um novo movimento. E falando em novo movimento, Bruna, a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu queria que você fizesse um convite, né, para as mulheres de qual é o primeiro passo para essa transformação, além de te chamar para conhecer mais sobre o Autodecore-se. Qual o primeiro movimento ela pode começar a fazer agora, assim, hoje? Ela está finalizando esse podcast e ela já quer começar uma ação para olhar mais para si, algo simples, que ela tenha condição de fazer ali na casa dela. O que, que é esse passo que você deixa aí para os nossos ouvintes? Eu preciso apenas de 15 minutos do seu dia. 15 minutos antes de dormir, você vai preparar o seu próximo dia. Você vai pensar no que é que tem que ser feito de uma forma consciente, vai separar suas roupas, os seus acessórios, para que ao acordar no outro dia, você ative o seu estado de presença. Quando você trabalha o seu estado de presença, você se conecta com a sua força mais genuína e a partir daí muitas transformações vão acontecendo, você vai tomando posse. Então, faça isso, prepare o seu dia antes de dormir. Comece separando as suas roupas, todo o material que você vai precisar e preparando a sua mente para que você tenha um dia que você consiga de fato fazer e viver ele como você sabe que precisa. Trabalhe isso de uma forma positiva. Não precisamos viver em sofrimento, nós podemos contemplar sim da abundância, da luz, da força e da felicidade. É isso, e eu também acredito muito nisso, né, nesse movimento, nesse autocuidado, e são 15 minutos. 15 minutos para você que vai fazer diferença em totalmente numa noite de sono, se você fizer isso no final do dia, mas se você quiser fazer isso no início do seu dia também, vai fazer muita diferença. E eu também quero te fazer um convite, 2, na verdade. Um é, envie esse episódio para uma mulher que você ama, alguém que você gosta muito, para conhecer mais sobre o autodecor, se toda essa informação que a Bruna trabalha de comunicação, de autoestima, de imagem, tudo que é muito essencial e pilar para saúde e bem-estar. E o segundo é esses 15 minutos. E se você hoje fala, os 15 minutos eu não tenho, porque eu acho muito difícil, mas um pequeno gesto que vai fazer uma transformação grandiosa para a sua vida. O que você pode fazer hoje por você? Né, de olhar para si, passar um batom, tomar um banho com calma, com presença, faça esse movimento. E eu quero agradecer, Bruna, mais uma vez, por estar aqui, por aceitar esse convite, por contribuir com quem está aqui nos ouvindo. Eu acho que de fato é o que você disse, é pilar, beleza, saúde, bem-estar. Então, estou muito feliz por levar esse conhecimento também para o maior número de pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez por ser parceira, por estar sempre comigo, né? Eu acho que o seu trabalho, vejo, né, que o seu trabalho é extremamente importante. A gente já começou a conversar aqui, vejo o quanto ele vai contribuir, contribui para a minha vida e vai continuar. E essa parceria nossa de poder também contribuir com as pessoas que estão ali também no autodecor, através do comportamento, da neurociência, da saúde.
saúde e do bem-estar. Então, muito obrigada mais uma vez, não só por hoje, por estar aqui no Integra Vida, enriquecendo tudo isso, mas por fazer parte da minha vida e me ajudar aí também na minha trajetória de vida, viu? Sou eu quem agradece, agradeço a confiança, agradeço o convite. Estar ao lado de alguém que vem trilhando uma jornada tão importante, tão necessária, né, como eu escrevi no cartãozinho ali para você, é muito necessário, muito transformador o que você vem entregando. Então eu admiro o seu trabalho, você sabe disso, eu te chamei por várias vezes em outros Sim, movimentos que eu fiz para estar comigo, porque eu acredito que é uma extensão até do que eu entrego. É muito necessário, é muito importante, mas eu quero te agradecer e parabenizar pela coragem de estar criando algo como isso aqui, por estar obrigada. sendo esse canal, por estar sendo essa ponte, que você continue, continue, por favor, continue. Daí que vão surgir muitas transformações em todas as nossas vidas. Amém. Muito obrigada. Obrigada também. E eu quero agradecer também a você que está aqui com a gente. Muito obrigada por caminhar conosco nessa jornada de conhecimento, porque viver bem é integrar tudo que somos. Tchau e até o próximo episódio.